9 horas, não é? E eu conto com a sua presença. Diz assim a palavra de Deus, João, capítulo 6, versículo 60 até o verso 71. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se vissem o Filho do Homem subindo para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Repita comigo o verso 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: que quereis vós também? Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Vamos repetir aí o verso 69. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Vamos orar? Meu Pai, te pedimos que o Senhor venha sobre nós com o teu Espírito Santo e que o Espírito do Senhor nos guie em toda a verdade. Fale, Senhor, ao coração de cada um aqui. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida e eu creio, Pai, cada um dos teus filhos está dizendo a mesma coisa, pois os teus filhos vieram aqui hoje à noite com a intenção de ouvir a tua palavra. Nós oramos, Pai, pedindo: receba as nossas vidas. No nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós estamos sob a ótica do texto de João 1, verso 14, que diz: e o Verbo se fez carne, vamos repetir? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a nossa oração é que Deus tenha misericórdia de nós e Ele nos mostre o que Ele mostrou a João. E eu estou dizendo isso porque nem todos é concedido, nem todos podem enxergar o Salvador. Um dos textos que mais demonstra isso é exatamente o sermão de Jesus, o qual nós acabamos de ler o final deste sermão. O texto, o início do sermão se dá aí a partir do verso 26 do capítulo 6. Nós estamos no final, são 71 versículos esse capítulo. E nós percorremos aí várias mensagens nesse sermão, já é a quarta mensagem nesse sermão, aonde Jesus diz
que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele se coloca como superior ao maná que foi dado ao povo de Israel no deserto. E ele realmente era superior, é superior. Ele dá um enfoque que ele que é o pão que desceu do céu, ele é a verdadeira comida, sua carne é a verdadeira comida. E ele chega a dizer coisas duríssimas sobre isso, ao ponto de gerar um escândalo nos ouvidos, nos corações de quem estava ouvindo. Tudo isso está nos versículos anteriores. O título aí, a partir do versículo 22, é Jesus, o pão da vida. Então, eu gostaria de observar com você esse final, onde nós temos uma das passagens mais fortes da Bíblia, quanto ao fato de que Jesus está explicando sobre a salvação, ele está declarando palavras de vida, mas isso gera problema na vida dos ouvintes. Aliás, irmãos, você talvez já deve ter ouvido alguém dizer assim: quando Deus fala, todo mundo se submete. Já deve ter ouvido alguém dizendo algo mais ou menos dessa forma. Eu sinto em dizer, meu irmão, mas quem profere uma palavra dessas deve rever, porque nem todas as vezes foi assim, ou os ouvintes, em grande maioria, não se submeteram. Aliás, toda a Escritura está cheia de episódios assim. E o texto da palavra nos mostra que numa multidão há diversas manifestações de fé. No grupo que ouvia a mensagem, eles se escandalizaram. O texto diz, logo aqui a primeira parte, né, desse escândalo que estava em seus corações. Logo aí, quando você encontra no versículo 41, capítulo 6, retorne aí, verso 41. Murmuravam dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Eles murmuravam. Você deve lembrar que nós pregamos aqui um domingo à noite só sobre esse trecho, foram basicamente aí do versículo 41 ao verso 46. Eles murmuravam. E qual o motivo da murmuração? Ele declarou: eu sou o pão que desceu do céu. Veja, Jesus declarou que ele era o pão que desceu do céu. Isso causou o quê? Murmuração. O que é murmurar? Você já sabe, é tecer reclamações negativas, se é que existe alguma reclamação que não seja, né? Mas, enfim. E aí vem a segunda parte da murmuração, o versículo 52, acompanhe. Jesus fala mais um pouco, ele vai mais a fundo, ele diz que ele é o pão vivo, ele é o pão da vida, e aí o verso 52, veja aí o efeito. Então, os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne para comer? Jesus tinha dito que quem não come da carne dele, em outras palavras, não pode ter vida, não tem vida. E eles estavam escandalizados porque eles entendiam que era comer literalmente o corpo de Jesus, a carne, canibalismo mesmo. Jesus daria sua carne para ser servida. E, na verdade, não havia nenhuma visão dessas exposta. Aí alguém pergunta, né, pastor, mas como é que alguém pode não entender uma coisa tão clara, né? Uma coisa tão clara. Eu quero aqui trazer para você um princípio para entendermos o que estava acontecendo. Eu vou voltar mais uma vez no entendimento básico do texto. Volte aí um pouquinho, capítulo 6, versículo 22, mostra do verso 22 até o verso 25 que o povo estava à procura de Jesus. Eles percorreram grandes distâncias remando. Eu até citei aqui quanto
quanto mais ou menos a distância que eles remaram. No total, dava pelo menos 16 quilômetros para encontrar Jesus. E alguém pode dizer assim, eu falei isso em uma das mensagens, né? Alguém pode dizer, meu Deus, é muita fé, né? É muita fé, olha o esforço desse povo. Meu irmão, você se engana. Olha o que Jesus disse para eles, verso 26. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes pão e vos fartardes. Eles não buscavam pelos sinais miraculosos. Hoje pela manhã eu expliquei que os sinais miraculosos, eles significaria então que eles entendiam que Jesus era o Salvador. Então, porque eles ouviram que Jesus tinha feito milagres, então eles estariam procurando Jesus para poder conferir se ele realmente era o Messias. Então Jesus, ele está falando isso. Vocês não me procuram para saber se eu sou o Messias. Vocês estão procurando por causa do pão que vocês comeram. Então, o princípio para entender aqui por que é que eles não compreenderam e levaram para o lado literal as palavras de Jesus. Como pode esse homem dar a sua carne para comer? Veja bem, toda pessoa que está à procura do que é material, o que é físico, o que é sustento humano, não conseguirá entender as coisas espirituais. Não conseguirá. E isso é algo que só Deus pode mostrar ao nosso coração. Você vai ver pessoas chorando por uma necessidade. A pessoa está sofrendo, pedindo até oração. Mas Deus, quando olha o coração dela, sabe que ela está à procura somente de pão para comer. E aí nós não temos como saber, nem a própria pessoa sabe, né? Nem ela sabe. A grande realidade é que muitos problemas que nós temos, se eles são resolvidos repentinamente, muitos que antes estavam orando vão parar de orar. Muitos que começaram a ler a Bíblia por causa de uma necessidade e, tendo a sua necessidade suprida, vão também parar de ler. E Deus será colocado no canto da sala, se é que você me entende. Em nome de Jesus, irmãos. Não estou aqui diminuindo o Senhor, mas você entendeu, né? Deus, irmãos, ninguém pode diminuir o Senhor ainda que tente, né? Deus é Deus e Ele por si só fala por si e por si mesmo Ele é suficiente. Porém, eu não posso deixar de dizer isso. Deus não é um objeto que se pega no canto da sala quando se precisa dele. Não. Aí eu quero deixar claro também, né, pastor, mas quando não vem pelo amor, vem pela dor. Meu irmão, primeiro que isso aí não é nem um princípio bíblico, né? Não é um princípio bíblico mesmo. Não siga essa daí, porque senão nunca se teria visto tantas decisões de seguir a Cristo como nessa pandemia. Porque quantas pessoas viram a morte de perto, mas mesmo enfermas, muitos continuaram do mesmo jeito, incrédulos. Quero deixar claro que a Escritura Sagrada diz que só há um meio de uma pessoa se converter, é através da pregação do Evangelho, senão estaria escrito. Agora, aí de pregar por todas as nações o sofrimento, e mediante o sofrimento as pessoas vão buscar ao Senhor, né? Mas não é assim que está escrito. Está escrito que nós devemos ir e pregar a palavra. E ao crer, essa pessoa vem e se rende ao Senhor. E a pregação que Jesus mandou era através de crentes genuínos, discípulos autênticos, que hoje em dia, infelizmente, irmãos, todo mundo, basta dizer que é crente, já é crente tudo e é crente. Mas de crente mesmo não tem nada. Pastor, quais são as características de uma pessoa que é crente? Ela é submissa a Deus em Cristo Jesus.
ela tem a palavra de Deus como autoridade suprema sobre ela. Terceiro, ela tem comunhão com Deus 24 horas do seu tempo. Ela está sempre ligada com Deus. E ela tem como alimento diário a palavra de Deus. E a sua missão número 1 é viver o Evangelho e fazê-lo conhecido. Pastor, e o resto das coisas? Pois é, meu irmão, é o resto. Todas as outras coisas estão em segundo plano. Como assim? Eu vou explicar melhor, porque senão, ô meu senhor, né? Vão se escandalizar, né? Quem não entendeu. Meu irmão, você vai trabalhar muito, mas servindo a Deus, trabalhando muito. Você vai ser o melhor da empresa e vão perguntar, mas por que você é tão dedicado e faz tudo tão bem feito? Porque eu faço para Deus, meu irmão. Aí tem uma porta ali para você falar de Deus. Deus para a sua vida. Você vai amar o trabalho, você vai buscar dar fruto, você vai ser uma pessoa que tem alvo, projeto na sua vida pessoal, você vai comprar sua casa, você vai ter bens materiais. Deus te abençoe, porque Deus, a própria palavra de Deus diz que Deus abençoa. Quem trabalha, Deus abençoa. Não é? No texto de Provérbios está escrito que quem só conversa fica desamparado, mas quem é diligente no trabalho tem pão para comer. Então, eu quero deixar claro aqui, irmãos, isso é um princípio básico. Só há uma coisa que vai permanecer para sempre, são vidas. O restante vai tudo passar. Vai subir para a glória, são almas salvas, convertidas. E aqui nós estamos observando no texto bíblico que havia um problema no meio do povo. Eles estavam escandalizados com o sermão de Jesus. No final, o texto declara que Jesus estava na sinagoga, versículo 59. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Irmãos, quando o texto diz aí Cafarnaum, é de preocupar, né? De preocupar. Por quê? Cafarnaum foi um dos lugares que Jesus mais operou milagres, é um lugar abençoado. E aí tem uma série de motivos que pode nos dar entendimento disso. E foi nesse lugar tão abençoado que Jesus pregou o sermão, talvez o sermão mais duro do seu ministério, mais difícil do seu ministério. E eu estou falando difícil, não da ótica de Jesus pregando, mas da ótica de quem ouvia. Por que é que um sermão é duro? Meu irmão, o sermão é duro porque tem corações duros. Entenda aqui, na verdade, eles estavam murmurando porque eles tinham um pensamento centrado. Qual era o pensamento? Viemos à procura de pão. Queremos pão. Depois, Jesus muda o discurso. Faz com que eles visualizem o pão que desceu do céu, que era Ele. Eles deveriam buscar a Jesus e não o pão que Ele tinha feito, que Ele tinha multiplicado, que Ele tinha consagrado a Deus e Deus havia multiplicado. Não, eles não deveriam buscar isso, porque esse é o pão que perece. Você come e logo precisa comer de novo. Mas deveriam eles abrir os olhos para o pão que desceu do céu, que é o próprio Jesus. E isso os escandalizou. Quando Jesus estava dizendo, quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, versículo 56, acompanhe. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vamos ler o verso 55 também. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha o que Jesus está dizendo. Permanece em mim e eu nele. Ele está falando do quê? De comunhão. Nós utilizamos já na quarta-feira, iniciamos hoje pela manhã, terminamos explicando que esse comer a carne e beber o sangue, Jesus estava se referindo à ceia que depois ele tem com os discípulos.
A aliança, onde há um memorial, o pão é o simbolismo do seu corpo, o cálice, o simbolismo do seu sangue. Realmente, quem come do pão e bebe do cálice, este é o que tem aliança com Deus. É claro, nós estamos falando sobre a proposta de Jesus para os aliançados. Como eu estava dizendo, é a mensagem que é dura ou é os corações que são duros? Meus irmãos, os corações é que são duros. O que é a dureza de coração? Dureza de coração, meu irmão, é você ter sido criado em uma visão e de repente chega a palavra de Deus e muda tudo isso. E você tem a decisão, abrir mão do que você tem aí, guardadinho, e abraçar o que Jesus está dizendo, ou endurecer e dizer, eu não aceito isso, eu não aceito. Por exemplo, dureza de coração, visão sobre a igreja. Infelizmente, nós temos uma visão inadequada de que o poder de Deus está nas igrejas e até nas denominações. Já notaram isso? Já notaram? Não, eu vou para aquela igreja porque ali é uma igreja avivada. Eu pergunto, na época de Jesus tinha alguma igreja? Tinha algum lugar de reunião? Por que, irmãos, que não tinha? As igrejas vieram depois, e sob a ótica de uma visão humana. Claro, eu não estou desmerecendo o local de reunião, porque local de reunião sempre teve. Eu estou falando das igrejas institucionalizadas, onde tem um CNPJ, um endereço, e uma roupagem de igreja apresentada à sociedade. É sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que na época de Jesus não tinha esse formato institucionalizado. Para você ter uma ideia, isso é tão sério que tirou-se a visão de uma vida transformada e cheia do Espírito e colocou-se isso nas costas de uma igreja local, como se o poder do Espírito ficasse no prédio ou na reunião daqueles irmãos, como que patenteado. Você é de que igreja? Ah, essa igreja é cheia da unção. Meus irmãos, a unção de Deus se manifesta na vida dos convertidos. A unção de Deus se manifesta na vida dos salvos. E aí, se a gente estiver no meio da praça, e Deus quiser usar com grande poder e autoridade, vai usar. Eu me lembro de uma situação, já contei aqui algumas vezes, né? Uma pessoa veio me pedir dinheiro, e aí eu digo, eu vou dar, mas antes de dar eu vou pregar, né? E aí quando eu comecei a falar, a pessoa caiu possessa no meio da rua, e era um demônio fazia bastante bagunça, e aí juntou muita gente. E aí nós estávamos, a 150 metros da igreja, e aí nós fomos para a igreja com aquela pessoa, ele foi liberto, reconciliou com Jesus, e depois nós não tivemos mais contato com ele, mas eu me recordo muito bem de que ninguém esperava, nós estávamos numa parada de ônibus, esperando o ônibus, ninguém imaginava que aquilo ia acontecer. Nós estávamos fora da igreja, veja bem, se o poder tivesse na igreja, nós estávamos ali perdidos, tinha apanhado todo mundo, né? Ô, seu demônio, o senhor pode quebrar o nosso galho e fazer tudo isso lá na igreja? Porque se é na igreja que tem o poder, né? E não é nada disso, meus irmãos, né? Não é nada disso, absolutamente. Nós precisamos de pessoas que entenderam a mensagem de Jesus até hoje, porque até hoje tem gente que não entende. Até hoje, na multidão, tem quem não entende a mensagem. E aqui,
claramente, nós estamos vendo pessoas com o coração endurecido. Repito, coração endurecido é aquilo que você é quando recebe da parte de Deus uma proposta de sair disso, a pessoa decide permanecer. Eu pergunto a você, quantos anos de vida você tem para ter tanta sabedoria assim? Quem que te ensinou que é maior do que Deus, ao ponto de você não querer mudar e permanecer do jeito que você é? Eu quero dizer para você que nós precisamos reconhecer o Senhor como Senhor das nossas vidas. Um segundo problema, irmãos, muito sério no meio da igreja, é que depois que se declarou que alguém que é da igreja não precisa de mais nada. Que é isso, pastor? Sim, meu irmão. Sim. Me lembro quando eu me converti, no dia do meu batismo, terminou o batismo, aí disseram para mim assim: sejam bem-vindos. E aí a impressão que dava era que eu tinha chegado na linha de chegada e tinha corrido bastante. Eu digo, mas como assim sejam bem-vindos? E agora acabou? Quando na verdade era a porta de entrada para toda uma caminhada. Então, qual é a visão que eu tenho da caminhada cristã? Eu vou conhecer Jesus todo dia? Sim ou não? Todo dia. É um relacionamento? Sim ou não? Sim. E um relacionamento se desenvolve todos os dias. Então, esse relacionamento será sem graça? Não, não, não. Meu irmão, o fato de você sentir o poder de Deus já gera novidade de vida aí na sua vida. E isso que vai conduzindo você de experiência em experiência. Eu quero dar destaque aqui, agora, o versículo 60 em diante, ainda que eu já falei, só quero seguir aqui com você a ordem da leitura. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E aí relatamos que discurso é esse, e na verdade houve todo um processo desse discurso, onde Jesus foi apertando, e até o ponto de que eles se escandalizaram de verdade. O versículo 61. Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Olha só, irmãos, isto vos escandaliza? Ele pergunta aos discípulos. O que significa a palavra escandalizar? No grego, o sinônimo para escandalizar significa que a pessoa que se escandalizou é alguém que decidiu sair de perto de Deus. No caso aqui, largar o caminho da salvação. A pessoa decidiu, se escandalizou. Entenda bem, porque agora Jesus está falando com os discípulos dele. Os judeus já tinham saído, já não estavam mais. Esse momento aqui dá a entender que aqui estava só os discípulos, não havia mais os judeus, porque não era mais a sinagoga. Eles estão aqui sob efeito do sermão. E o texto vai dizer, olha aí a palavra de Jesus: isso vos escandaliza? Vocês estão pensando, na linguagem de hoje está escrito exatamente assim: vocês estão pensando em deixar-me, em deixar o caminho. Linguagem de hoje. Versículo 62. Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? Aí ele pega pesado, né? Mas esclarece. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. Irmãos, se você for estudar esse versículo, você vai encontrar que Jesus está dizendo assim, ó: ei, tire a sua visão de que eu estou falando que vou dar minha carne literalmente para vocês comerem. Tire a visão que você está tendo aí de que eu vou dar o meu sangue literalmente para vocês beberem. A carne para nada serve, mas o Espírito é que vivifica.
Vamos ler o verso 63, ouvindo a própria voz, por gentileza. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ou seja, olhem para a pregação, recebam o princípio que eu estou ensinando. Jesus estava chamando as pessoas para um relacionamento profundo e de aliança. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, eu estarei nele e ele estará em mim. É a mensagem da ceia. E aí falamos, né, que você que não é batizado, você que ainda não passou pelas águas, as águas é a declaração firme de que você é salvo, convertido, que você entendeu a mensagem e você não tem que se apegar a nada a não ser o Senhor. E a mesma forma para quem é membro da igreja, né? Você precisa compreender que isso é algo sério, que é uma declaração que você tem que levar pela sua vida. O versículo 64, alguns de vós, porém, não creem. Aí o texto explica que Jesus sabia quem acreditava nele ou não. Ele não estava dizendo isso sem saber, eu não sei como é que vocês estão recebendo essa palavra. Não, ele sabia direitinho. E o texto dá entendimento de que só havia um que não acreditava, que era Judas. O restante estava todo firme. Mas no sermão de Jesus, ele se porta como se todos estivessem incrédulos, no sentido de que no início, ele diz para todos, isso vos escandaliza. E aqui a mensagem deixa muito claro que Jesus pega pesado com todo mundo e não tem história. Pastor, mas Jesus está vendo meu coração, eu estou tudo bem, eu sou uma bênção. Jesus vai me tomar no colo. Meu irmão, se você está bem, toda a repreensão de Deus é perfume nas suas narinas. Se você não está, quando você ouve a palavra de Deus e mexe com a sua estrutura, você fica mal. Se você não ouve o que Deus tem para te dizer, é porque você está com o coração duro e você não quer abrir mão do que você quer. É estar no controle. É estar no controle. Meus irmãos, aí eu quero aqui dar uma rápida palavra sobre a necessidade de você que é pai, você que é mãe, você ser pai e mãe excelente para os seus filhos. Entenda bem, papai e mamãe que estão aqui hoje. Busque a Deus para você ser um pai maravilhoso. Pai maravilhoso é aquele que sabe dizer não na hora de dizer não, sabe dizer sim na hora de dizer sim, sabe abraçar e sabe também dar um corretivo se for preciso. Mãe excelente é auxiliadora, é uma serva de Deus e que apoia o seu marido em tudo, porque essa missão ele não pode fazer sozinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai, através de você viver a sua missão muito bem, você vai injetar no seu filho o antídoto, a vacina, para que ele, quando ouvir uma mensagem como essa, de Deus, ele já foi treinado por você na criação que você deu a ele. Filhos que não têm um pai presente, vão ter dificuldade de entender o Pai do céu que quer estar próximo. Filhos que não têm um pai firme, vão ter dificuldade de entender que Deus, quando promete, cumpre. Você está ouvindo, meu irmão? Pastor, só sendo super-homem. Não, meu irmão, é só ser cristão. É só ser um servo de Deus. Mas eu não consigo. Meu irmão, amanhã e depois, continue dizendo para Deus, Senhor, mude a minha história. Aí eu quero dizer o outro lado, e se é o seu caso, busque a Deus em nome de Jesus. Pessoas que foram rejeitadas pelo pai ou pela mãe, não conheceram o pai ou não conheceram a mãe, normalmente têm dificuldade de crer em Deus. Por quê?
Porque aquilo que fizeram de nós ecoa de forma muito forte. Irmãos, eu já cuidei de bastante pessoas, já dei bastante estudo bíblico, considero. Eu não me lembro de uma pessoa que teve a ausência do pai, que tinha uma vida espiritual forte, firme. Em abundância, não. É claro que depois, na caminhada, veio a ter, mas no começo tinha extrema dificuldade. Lia a Bíblia, não entendia. A maioria das pessoas que não teve o pai, principalmente pai, tem dificuldade no relacionamento com Deus, ou muito ou pouco. Agora, por quê? Porque a escola que vai gerar o entendimento automático a respeito de Deus, Deus conferiu à família. E é por isso que o diabo tem tanto anseio por destruir a família. E eu quero dizer aqui hoje à noite, se você, mãe, está pensando de abandonar a sua família, pare aí, acabe com esse pensamento, lance fora, porque Deus ama a sua família e colocou você para ser o guardião dos princípios dele. Você, pai, que está pensando de abandonar a sua casa, pare agora o que você estiver fazendo em direção a isso. A família é o território que Deus celebra o seu poder. E Ele colocou você para ser instrumento dessa celebração. Está doendo agora, está sofrendo, mas chegará o tempo da bênção do milagre. Persevere, não largue sua família, não abandone a sua família. Pastor, está repreendido, nunca, jamais. É, meu irmão, mas o que tem de pessoas que vivem só no mesmo endereço, mas não estão com o coração ali, não está escrito. Meu irmão, não são poucos os casos. A igreja que já me conhece sabe que eu não estou jogando direto para ninguém. Eu estou falando aqui debaixo do mover de Deus. Eu nem escrevi aqui para falar dessa parte, mas eu sinto no meu coração que devo falar. Receba aí na sua vida se é para você. Eu quero deixar claro que há muitas pessoas que estão vivendo no mesmo ambiente, mas estão ausentes no coração. E a família sabe se isso está acontecendo. Um filho sabe se é só o corpo que abraça, porque o coração não está ali. Em nome de Jesus, meu irmão, busque a Deus, Deus vai restaurar a sua vida, vai restaurar o amor que você tem pela sua esposa, vai restaurar o amor que você tem pelo seu marido. Em nome de Jesus, que você entenda o seu papel na missão que Deus te deu. E que daqui a alguns anos, o pastor que for pastorear os seus filhos, não encontre um coração que tem dificuldade de se relacionar com Deus, dado o que recebeu dos pais. Meus irmãos, a obra de Deus é feita em conjunto com o seu povo. Ele nos chama a esse chamado. Ele nos chama a essa obra, aliás. E aí, meus irmãos, para encerrar, eu quero observar aqui com você, o versículo diz, o versículo 65, e prosseguiu. É por isso que vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Já não andavam com ele. Quero deixar claro, irmãos, até hoje é assim. Até hoje é assim. Que o Senhor tenha misericórdia e não seja a sua realidade. Por que é que você não tem ânimo para vir para o culto? Porque o seu coração não está conectado com as coisas espirituais. Meus irmãos, se você conviver comigo o dia todo, você vai perceber o seguinte: eu estou todo o tempo em oração, eu ando com Deus como se Ele estivesse ali comigo do meu lado, e Ele está, e eu não invisto tempo, se não for para crescer em alguma coisa que possa servir para a glória dele. Então, se você me vir ouvindo alguma coisa no celular,
enquanto faço alguma tarefa manual, é estudo bíblico ou algum conhecimento geral que eu preciso para poder saber lidar com alguma situação. Porque eu entendi que a minha vida tem que glorificar a Deus, e não se glorifica a Deus se não for abençoando alguém, e em se tratando de um pastor que vai pregar e que vai se expor em seus pensamentos, eu tenho que ser cheio de pensamentos do céu, senão eu vou trazer problema para alguém. Eu não posso ficar sem edificação. Eu não tenho aqui um emprego, não é um emprego. Aliás, é sempre bom a gente dizer isso, né? Pastor não está empregado como pastor. Ele foi chamado por Deus para ser pastor. Portanto, pode vir uma crise, pode a igreja não ter mais condição alguma de trazer o sustento do pastor, de entregar o sustento. Eu permaneço do mesmo jeito, porque eu não fui chamado por causa do salário. Eu fui chamado por Deus e Ele disse para mim que não seria fácil. Então, nessa falta de facilidade, pode ser que eu um dia passe por isso, tenha que trabalhar. Aliás, já fiz isso uma vez, né? Já dirigi congregação, tendo que trabalhar, pois a igreja, a congregação, não tinha condição alguma de sustentar integralmente. Isso para mim é fichinha. Como assim? Por que eu estou com maior tranquilidade falando? Porque é chamado, não é emprego. Emprego é emprego. Ministro de Deus é chamado por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, sendo um chamado, é mais forte do que um emprego. Porque aquele que chamou é que é poderoso para fazer todas as coisas. Então, eu já tive, é importante eu dizer isso, eu já tive, irmãos, momentos que eu não compreendi Deus. Eu já tive momentos que eu não compreendi o que Deus estava falando ou estava buscando falar comigo, eu não entendia. Claro que eu já tive, mas eu me mantive plenamente quieto e não tomei nenhuma decisão enquanto eu não sabia com clareza. Qual o problema aqui? Com o coração duro, sem entender a mensagem, eles tomaram a decisão de sair de perto de Jesus. Quero deixar claro aqui para você, não tome decisão precipitada em meio ao turbilhão de não ter a voz de Deus claramente. Você não entendeu o que Deus está ministrando. Não tome decisão que vai enfraquecê-lo ou afastar de Deus. Há momentos que nós precisamos ficar quietos, só buscando a presença de Deus, dizendo, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Irmãos, todas as vezes que eu disse isso, eu senti a presença de Deus. Porque Deus, Ele não tem obrigação de nos explicar tudo, mas Ele sempre estará conosco, creia nisso. E a Bíblia diz, então, que Ele... Versículo 67, então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão, repita, respondeu-lhe Simão, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Isso aqui é uma âncora na fé. Entenda bem aí, meu irmão, e receba em nome de Jesus essa palavra. Todas as vezes que o Senhor confrontar a sua fé, declare-a fortemente. Como assim? Jesus aqui colocou os discípulos na parede. Os discípulos de Jesus, porque havia uma série de outros que não eram os 12, começaram a não andar mais com ele. E aí você entende porque eu estou falando aqui de chamado, né? Irmãos, é incrível como há quem pense que igreja é uma repartição onde o funcionário público é o pastor, né? E ele tem que receber todo mundo e no final todo mundo tem que ficar. E muito bem atendido.
Aí eu vou voltar nessa igreja porque eu gostei. Ô querido, você vai se decepcionar no próximo culto, porque aqui está cheio de pessoas que estão sujeitos a errar com você. Talvez eu passei por você na rua, nem te vi. Quantas vezes, aliás, já aconteceu com pessoas. Hoje em dia eu ando olhando, né, para onde eu vou, porque eu não quero dar lugar para ser mal interpretado. Mas assim, eu quero dizer para você que quando os nossos olhos estão nas pessoas, vai ter decepção. É isso. Mas essa decepção, às vezes, é porque você entende de um jeito e queria que eu fizesse exatamente desse jeito. Ah, mas um pastor tem que parar, apertar a mão da gente, olhar nos olhos. E aí, meu irmão, naquela hora eu estava corrido para atender alguém e eu não pude falar nem mesmo boa noite com você. Olha aí. Impossível de agradar todas as pessoas. É impossível. Né? Quem nunca ouviu aquela história de um médico que tratava de uma pessoa que precisava ser operada, o médico foi e operou, e a pessoa tratou muito mal o médico, mas aquele médico, para operar aquela pessoa, teve que romper com a sua dor, pois o seu filho havia morrido e ele não podia largar ali para ir consolar a sua casa. E só no final da história se soube, e a pessoa ficou extremamente escandalizada consigo mesma, e percebeu que quem era realmente zeloso era o médico, e ela tinha sido muito desagradável. Meus irmãos, só quem tem uma vocação é que caminha conforme. Se nós cometermos o erro de olharmos para a igreja local como foco, nós vamos nos decepcionar. Qual a visão número 1 na minha vida? Eu tenho a igreja local como um local que eu vejo meus irmãos, oro a Deus com eles, busco a Deus com eles, louvo a Deus junto com eles e nos reunimos para a glória de Deus. Mas eu sei que o único que mantém a minha vida é o Senhor. Só Ele vai comigo para a minha casa e volta de lá. Só Ele que está comigo quando eu estou e me deito e durmo. Só Ele que vai comigo e passa as situações que eu passo. Ele está sempre comigo. Essa é a visão arrebatadora da igreja. Uma igreja que sabe que o Senhor é o Cristo Salvador. Uma igreja que não está de olho naqueles que deixaram o caminho. Porque até hoje haverá pessoas que vão deixar o caminho, irmãos. Vai deixar o caminho. Aliás, essa história de tentar agradar as pessoas, né? Quem nunca ouviu aquela história do burrinho com o velhinho e o menino? Quem nunca ouviu, né? Está lembrado dessa história? Né? Qual era a visão? O velhinho e o burrinho e o jovem iam puxando os dois. E aí passou um grupo de pessoas e disse, mas meu Deus do céu, olha aí, um burro desse aguenta peso, esses dois no sol quente, podendo os dois em cima do burro. Eles ouviram a história, os dois subiram no burro, o velhinho e o garoto. Passou outro grupo de pessoas e disse, mas como é que pode uma situação dessa? Chama o direito dos animais. Pobre do burro, num sol quente desse, o jovem desse, cheio de vida, podendo ir a pé. E o velho já sabe disso, viveu tanto tempo, como é que põe um peso desse no burro? Coitado do burro. Desceram os dois, ficou indo só o jovem, aliás, desceu o senhor, ficou indo só o jovem, passou outro grupo e disse o quê? Mas como é que pode, meu Deus do céu, um menino novo desse, podendo ir no sol quente, o pobre do velho no sol quente puxando do burro. Trocaram, o velho foi lá em cima, aí você já sabe, né? Outro grupo passou e disse, mas não acredito numa coisa dessa. Um velho desse, em cima do burro, no bem bom, e o pobre do garoto, no sol quente, ainda puxando do burro. Aí os dois ficaram brabos da vida, um pegou de um lado do burro, outro pegou do outro, saíram carregando. E aí passou outro grupo de pessoas e disse, pode internar que os dois são doidos, está vendo que o burro era para estar carregando eles, e agora eles estão carregando o burro, esses daí estão rasgando dinheiro, esses daí não dê nem uma nota de R$100 para eles que eles vão rasgar. Sem nada, né, irmão? De 200. Mudou, né?
Resumo: se nós olharmos para as pessoas, nós vamos nos dar muito mal. Nós somos chamados a olhar para Deus e fazer o que Deus nos disse para fazer. Meu irmão, que você tenha comunhão com Deus de verdade na sua casa. Que você leia a Bíblia com sede de conhecê-lo. Que você tenha muito firmemente que você serve a Deus e que Jesus Cristo é o Cristo Santo de Deus. Que você esteja firme em toda adversidade. Que toda situação seja pequena e grande seja sempre o Senhor na sua vida. Que quando perguntarem qual é a razão da sua fé, você vai dizer em alto e bom som: eu estou no caminho da salvação e eu divulgo a todos os que posso. Venham, porque Ele está chamando para uma nova vida. Qual a razão da sua fé? Jesus Cristo te amou na cruz do Calvário e Ele te chama a fazer o mesmo pelas pessoas. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Eu quero orar por você que estava pensando em largar o caminho. Eu quero orar por você que já não sabia mais no que acreditar. Eu quero orar por você que está aqui hoje e talvez está decepcionado com a instituição, com a igreja local ou com a igreja que você fazia parte. Eu quero orar por você, para que você olhe para Jesus e do seu interior fluam rios de água viva a partir de hoje, porque é dele que vem tudo isso. É do Senhor que você recebe o fortalecimento. É de Deus que você é abençoado. E Ele instituiu Jesus Cristo como Senhor e Mestre. Seja agora sobre a sua vida. Feche os teus olhos, abra o seu coração. E agora derrame sua vida diante do Senhor. Seja qual for o seu motivo diante de Deus. Comece a falar com Deus agora. Comece a falar com Ele. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pedindo a restauração desse teu filho. Eu oro pedindo a restauração sobre a tua filha. Essa pessoa que hoje não conseguiria dizer: eu creio que o Senhor Jesus Cristo é o Santo de Deus. Pai, eu te peço, restaura a fé dessa pessoa. Restabelece a fé dessa pessoa, meu Pai. Senhor, que ela tenha de ti, Senhor, a ousadia para liberar perdão sobre as pessoas que a feriram. Todas as pessoas que a decepcionaram. Todos aqueles que não trataram conforme ela esperava. Ajuda, meu Pai. Toma em tuas mãos, meu Pai. Eu oro agora, Senhor, pedindo que o Senhor restaure essa pessoa. No nome de Jesus. No nome de Jesus.